Bom dia, somos do terceiro ano B e o nosso trabalho é sobre as alterações cromossômicas estruturais e numéricas, no caso, a euploidia e a aneuploidia. As mutações cromossômicas podem ser classificadas em mutações numéricas, em que há alteração no número de cromossomos da célula, e mutações estruturais, em que há alteração na forma ou no tamanho de um ou mais cromossomos da célula. Os seres humanos apresentam 23 pares de cromossomos, sendo um par de cromossomos sexuais. Algumas vezes, o número de cromossomos em um indivíduo sofre alterações, configurando as anomalias numéricas. Podemos classificá-las, as alterações numéricas, em dois tipos: haploides e aneuploides. A aneuploidia é um tipo de anomalia cromossômica que altera a quantidade normal dos cromossomos presentes em um indivíduo. Elas podem ser tanto aditivas, representadas por 2n mais 1, quanto subtrativas, representadas por 2n menos 1, e podem ou não trazer complicações para a saúde dos seres afetados. No caso das euploides, a alteração também é numérica, porém ocorre em todo o código genético do indivíduo, afetando todos os cromossomos, de uma maneira linear. Já nas euploides, como já citado anteriormente, o problema ocorre apenas em um cromossomo. As alterações cromossômicas possuem dois tipos. A primeira seria estrutural, que é a perda de pedaços ou intervenções, ou alterações numéricas, que é a falta ou excesso de cromossomos nas células. O número de cromossomos varia de espécie para espécie. Nos seres humanos, existem 46 cromossomos nas células somáticas, ou seja, todas as células do corpo, exceto as reprodutivas. As reprodutivas, há apenas 23 cromossomos, que seria metade do número da espécie. Então, qualquer tipo de alteração no número poderá gerar inviabilidade da célula ou fenótipos alterados, como algumas síndromes. Podemos classificar as alterações numéricas em dois tipos: euploidia, que alteram todo o conjunto cromossômico de um indivíduo, ou seja, todo o seu genoma. Isso quer dizer que todos os indivíduos cromossômicos de um indivíduo são afetados. E a outra seria aneuploidia, que há o aumento ou diminuição de um ou mais pares de cromossomos, mas não de todos, como por exemplo, trissomia, monossomia e nulissomia. Características e sintomas da aneuploidia e da euploidia. Existem três principais tipos de aneuploidia, que são a nulissomia, que é quando a pessoa não apresenta nenhum cromossomo de um determinado par, a monossomia, que é quando a pessoa apresenta apenas um cromossomo de um determinado par, a trimossomia, que é quando a pessoa apresenta um cromossomo a mais que o normal de um determinado par. E também pode ocorrer de ter um aumento ainda maior dos cromossomos, e para isso temos os nomes de tetrassomia e pentassomia, mas são mais difíceis de acontecer. Já a monossomia e a trissomia acontecem em 10% a 25% das concepções, e elas são causas de aborto. A aneuploidia pode acarretar em algumas síndromes, como a síndrome de Down, que também é chamada de trissomia do 21, e alguns dos seus sintomas são a prega pálpebra, a língua fissurada, a prega transversal contínua na palma da mão, o atraso no desenvolvimento, e essas pessoas estão mais sujeitas a problemas cardíacos. A síndrome de Turner é uma monossomia, pois ela apresenta apenas um cromossomo sexual X. E alguns dos seus sintomas são pouco desenvolvimento das mamas femininas, os ovários ficam rudimentares, o tórax fica largo, a pessoa tem uma baixa estatura, o pescoço dela fica um pouco mais largo também, e não causa nenhum atraso mental, e se causar é bem pouco. Na síndrome de Klinefelter, que é quando a pessoa tem 3 cromossomos sexuais, que seria o XXY, é uma trissomia. E as pessoas que possuem essa síndrome são no sexo masculino e seus sintomas são órgãos genitais pouco desenvolvidos, eles não produzem espermatozoides, podem apresentar crescimento das mamas e possuem diminuição da sua intelectualidade. Agora vamos falar da euploidia. Na euploidia nós temos dois tipos, que são a monoploidia e a poliploidia.
Na monoploidia, ocorre a perda de um conjunto de cromossomos, onde uma pessoa com 46 cromossomos apresentaria apenas a metade dela, ou seja, 23 cromossomos. E a poliploidia é quando ocorre um aumento dos conjuntos dos cromossomos, e é uma das aberrações cromossômicas que mais causam aborto no primeiro trimestre da gravidez. Vamos falar agora sobre o tratamento da aneuploidia. Uma mudança no estilo de vida pode ajudar a reduzir esses níveis de aneuploidia. Esperma. No entanto, algumas alterações podem ser irreversíveis. Um estudo recente indica que a ingestão elevada de ácido fólico pode manter as taxas de aneuploidia mais baixas. Agora eu vou falar sobre o diagnóstico aneuploidia. Geralmente pode ser diagnosticado por um erro de não disjunção, problema na segregação dos cromossomos homólogos ou das cromátides irmãs durante a meiose celular materna, podendo também ocorrer na meiose paterna, o que é menos comum. As aneuploidias mais comuns são aquelas que representam um cromossomo extra, que se chama trissomia, ou a deleção de um cromossomo, monossomia. Agora eu vou falar sobre o diagnóstico euploidia. Pode ser diagnosticado por algumas formas. Uma delas é a fertilização de um óvulo anormal, que ocorreu a não disjunção dos cromossomos. Pode ocorrer ainda por causa de uma falha no zigoto que replica seus cromossomos e falha na divisão, fazendo com que divisões mitóticas normais após esse evento levem um número errado de cromossomo. A euploidia pode ser gerada também por causa da fertilização de um óvulo por dois espermatozoides, dispermia.